Hoje a nossa conversa, para fechar o tema da mente, é sobre a consciência. Descobrir como o nosso cérebro e a nossa mente fazem das nossas experiências algo mais consciente ou não, é um dos tópicos científicos mais interessantes e mais desafiadores da atualidade. O esclarecimento dos mecanismos, esses mesmos envolvidos no processo de tomada de decisão frente a algo mais consciente ou não, é crucial para a compreensão mais profunda da natureza humana e dos problemas que enfrentamos como indivíduos e como sociedade. Então, eu gostaria de começar dando um exemplo sobre a história da consciência. Digamos que eu pego a estrada um pouco apressada para um compromisso. Me conheço bem, realmente, eu prefiro chegar sempre antes do que atrasada. No caminho, um motorista dirige bem na minha frente, super lentamente, justo na pista mais veloz por onde eu queria trafegar, mas eu não posso. Como se isso não fosse o suficiente para me irritar ainda mais, esse motorista dirige nessa autopista numa velocidade inferior à mínima, olhando para o celular. Eu fico indignada, eu pisco o farol, eu dou seta pedindo licença, mas nada. De repente, minha mão então pesa na buzina e aí vai. Eu solto aquele som estridente e continuo atrás dele, esperando a passagem. Ele finalmente tira os olhos do celular, olha para o retrovisor, me vê, muda de pista e eu então consigo cruzar. Mas ao cruzar por ele, eu dei uma olhada ainda muito indignada para esse motorista, como que querendo dar uma lição de moral no cara. Ele me olha do tipo, que se dane. Daí eu reparo no rosto daquela pessoa, super cansado, ele todo descabelado, uma cara de quem trabalha demais e, claro, deve estar com problemas. Meu carro, nessas alturas, já cruzou o dele e eu o aviso pelo retrovisor do meu carro, sigo à frente, muito, mas muito arrependida por ter sido rude com o cara. Ele ficou para trás com os sentimentos dele. Eu já queria pedir desculpas, mas já era tarde demais e, ao mesmo tempo, ridículo demais. Esse cara não estava nem aí para o meu dilema moral. A certeza de que fiz algo que me desagradou é bem grande naquele momento. E eu, então, tenho consciência de todos os elementos dessa situação, uma vez que eu a experimentei com todos os sentimentos que me cabiam. Essa história poderia ter sido a minha e gente. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco. O que é a consciência final? Ela teria sido suficiente para me conter antes que eu me irritasse com aquele motorista? Ou eu precisei compreender a situação um pouco além da sua aparência para ter consciência e, claro, controle de mim? Então, a consciência é um dos temas mais intrigantes do debate científico. E para quem pensa que ela se encerra na psicologia, se engana fortemente. A discussão sobre o que é consciência atravessa o coração de várias áreas, da neurociência à física teórica, da filosofia às práticas mente-corpo, da química ao esporte, semiótica e por aí vai. Muitas outras, provavelmente. O tema, para mim, é tão fascinante justamente porque eu sinto que ele jamais permite ser totalmente compreendido. Realmente é isso. Me devora a vontade de compreender os correlatos neurais da consciência, em outras palavras. Como é que o meu cérebro recebe determinadas informações que eu ofereço, né, que eu captei pela minha percepção, as processa e como ele se eletriza e se anima em abrir certas trilhas por onde eu caminho para fazer certas escolhas e outras não, ou como ele me faz mais consciente de uma determinada experiência do que outras. E vale dizer ainda que eu tenho também uma enorme sede de entender o papel da minha mente nessa história toda. Os meus padrões gravados no meu subconsciente, no processo da consciência, das escolhas que eu faço, então isso tudo interage. Eu tenho vontade de conhecer tanto os correlatos físicos que o processo de estar consciente implica, quanto os psíquicos e mentais. Então, a psicologia se esforça em compreender o tema, mas me parece sempre que algo lhe escapa, sabe? Muitos dos primeiros psicólogos eram introspeccionistas. Eles valorizavam demais esse estado interior, essa
estar em algo, saber que está em algo, que é a consciência também. Mais tarde vieram os behavioristas, que colocaram no lugar dessa experiência mais subjetiva o comportamento. Então, eles davam mais importância a entender a consciência através de como nós nos comportávamos. Os cognitivistas vieram na tentativa de oferecer algumas respostas que o behaviorismo não deu. E eles escolhem, então, estudar a cognição através da investigação sobre o processo de como o cérebro toma aquelas informações e as decifra e ali, então, apresenta algumas soluções. Isso são o que a gente chama de correlatos neurais, é quando, então, se analisa o processamento da informação em vez da experiência subjetiva, sabe? E eles faziam isso imaginando que, desse modo, a consciência estaria mais ao alcance, mas eles raramente tocam, de fato, na consciência. Parece que a consciência se recusa a enquadramentos, ela é fluida, ela é processual, ela é lenta, ela é super vigorosa e ela é tinhosa também. Se nós fôssemos falar de formas de consciência no dia a dia, na vida como ela é, então o que nós teríamos? Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: se nós não sabemos muito bem o que é a consciência, nós podemos usar o avesso dela para entendê-la, isso vale também. Então, aquilo que está diametralmente oposto à consciência é a inconsciência. E essa é uma condição da nossa mente e cérebro em que nós não estamos a par de nada, nós não estamos cientes de nós e do meio, nós agimos de modo inconsciente, automático. Eu acho tranquilo dizer que qualquer grau que nos afaste da inconsciência nos leva, inevitavelmente, à consciência. Eu acho que por aí é um bom começo. O grau de estar ciente, de estar a par de algo, está intimamente relacionado à condição de não se estar na inconsciência. Então, nós sabemos que o estado, por exemplo, de percepção, de estar a par de, é algo que se aproxima muito da definição da consciência. E esse estado pode ser bastante alterado através de alguns estímulos, como, por exemplo, uma atividade física. Bastou uma atividade física para você produzir determinados neurosubstâncias, hormônios, que você já vai alterar o seu estado de percepção, o seu estado de estar a par, consequentemente, a sua consciência. Esse estado também se altera por estresse, por drogas, por medicamentos, por meditação e outras práticas mente-corpo. Então, é um estado volátil que sofre alterações continuamente, a tal da consciência. E não é só, nós não podemos definir que a consciência só existe quando nós estamos em vigília, ou seja, despertos, né? Uma pessoa, por exemplo, que ao dormir sente frio, ela instintivamente puxa uma coberta para si. Ela está num baixo nível de percepção, o seu cérebro, ela está dormindo e ainda assim o seu cérebro responde muito bem aos sentimentos do corpo. Então, nós não podemos dizer que essa pessoa está inconsciente, ela tem um grau ainda além daquilo que a gente poderia explicar apenas com o elemento, não, para estar consciente você precisa estar desperto, em vigília. Quando, por exemplo, nós sonhamos, nós temos uma relação com uma realidade que é totalmente virtual, mas totalmente real, em termos dos sentimentos, em termos da alegria, em termos da angústia que nós sentimos em determinados sonhos, né? Alegria, angústia, dor, medo, enfim. Tudo aquilo gera componentes internos que vêm de uma situação introjetada através de um sonho, né? Nesse caso, que faz com que eu esteja a par de, consciente de. Então, isso é muito importante da gente considerar que, por outro lado, uma pessoa que está a par de si, do meio, a gente sabe que ela pode controlar muito melhor o fluxo dos seus pensamentos, os impulsos que ela tem do subconsciente. Então, essa pessoa, ela está, sim, com maior poder sobre a sua presença, a sua percepção e ao controle de si e do meio. Então, nós dizemos que essa pessoa está em vigília, em estado bastante
consciente. Eu acho que o estado mais elevado que a gente pode alcançar no dia a dia, na vida, e você não precisa ser nenhum mestre, guru, santo, nada disso, é o estado de uma presença extrema, com consciência máxima, chamada de fluxo. O fluxo implica num pleno foco no agora. Então, nas palavras do Csikszentmihalyi, o nome dele é super complicado, é o Csikszentmihalyi. Ele é o pai, é um psicólogo, pai que deu a alcunha desse estado, que descreveu esse estado como estado de fluxo. Quando ele cunha esse conceito de fluxo, ele o define da seguinte maneira: nesse fluxo, ou seja, presença plena no momento, o ego cai, o tempo voa, cada ação, cada movimento e pensamento segue inevitavelmente o anterior, como tocar um jazz, por exemplo. Todo o seu ser está envolvido naquela coisa e você está usando suas habilidades ao máximo. E eu diria mais, tudo que você faz naquele momento, sem pensar, sem considerar, no fluxo, é o que deveria ter sido feito e é o que dá certo. Esse é um estado muito especial, experimentado por pessoas nas artes, mas também nos esportes, no trabalho, na vida. Então, um cirurgião que está ali naquela cirurgia, naquele momento, entregue, em total conexão com o que ele faz, e ele entra nesse estado de fluxo, ele realmente atua muito melhor. Então, nós dizemos na neurologia, na medicina, que esse estado de fluxo, ele é muito bem alcançado quando você está diante de um desafio muito grande, mas você também está muito bem preparado para o desafio. É quando, então, você se sente seguro na sua preparação, não é a ausência do medo, inicialmente, mas é um estado de entrega, porque você tem confiança em si. E naquela entrega, você não precisa mais pensar na técnica que você tem, nos recursos que você tem, você simplesmente flui. Esse é o estado de fluxo. Então, como nós vimos, a vigília não é necessariamente uma pré-condição para a consciência, mas ela é um bom começo. Pessoas que dormem, que sonham, eles também têm acesso a uma resposta daquilo que eles percebem, absorvem, sentem. Mas é na vigília que nós podemos encontrar uma experiência ainda mais profunda da consciência, como, por exemplo, no estado do fluxo, né, do fluir. Mas quando eu volto ao meu exemplo, então, do início, lá com o motorista, onde eu me irritei, vendo o celular ao dirigir, a mim me parece que, por exemplo, para que eu tivesse ciente daquela situação, de modo a poder controlar os meus impulsos, a minha irritação com aquele cara e agir de um modo mais coerente com os meus valores, eu precisaria conhecer um pouco melhor da situação, ter outros elementos que formam um panorama cognitivo, de modo a me desafiar do meu modo de ver as coisas, as minhas crenças, e me fazer estar tão atenta ao outro e tão respeitosa ao outro, quanto eu deveria estar respeitosa a mim mesma. Nessa situação, por exemplo, eu piso na bola toda hora, é um lugar que eu tenho recaídas constantes. Então, este é um ponto que, para mim, na minha pessoa, por mais que eu passe pelas experiências, cada vez eu preciso mais delas para me lembrar que aquele momento é um momento em que eu não preciso me expressar daquela maneira, que independente do outro. Então, eu hoje me considero fazendo isso muito melhor do que eu já fiz antes. É um processo a consciência é processual. Então, é você ir nas várias tentativas, nos vários erros, se revisando ao longo do percurso. Saber é importante, conhecer a experiência é importante, a memória é importante. Então, isso tudo faz parte da cognição, ao mesmo tempo de ter parâmetros, ter valores e poder, no momento do desafio, você se guiar mais pelos seus valores do que deixar ser guiado pela a reatividade da sua mente, da sua defesa instintiva. Então, eu temo que esse complexo sistema de coisas não se construa de forma nem rápida, nem facilmente, né? É o tempo, é o treino
E é esse conhecimento de como a nossa mente funciona, não no genérico, mas como é que a minha mente funciona? No momento em que eu conheço como é que a mente, em geral, funciona, como é que eu aplico aquilo para mim e descubro como que eu funciono? Quais são os meus gatilhos? Nesses gatilhos, onde eu deveria estar em mim para eu poder me sair melhor? Então, essa é a história da experiência, da cognição, do saber, da memória, para que a gente possa cada vez mais ter mais acesso e autocontrole para que a gente possa experimentar um estado mais consciente em determinadas situações, né? E conhecer os mecanismos cerebrais que influenciam a nossa resposta a determinados estímulos, que ora agridem ou apaziguam a nossa visão de mundo, conhecer os nossos modelos mentais, são elementos fundamentais para que a gente compreenda a nossa consciência e não fique falando apenas de uma situação genérica, hipotética. Então, a tomada de decisão é difícil e necessária, muito necessária na vida, mas ela é esse processo de fazer escolhas que resulta de você conhecer um pouco melhor como a sua mente opera em face de alguns desafios internos e externos, o grau da sua atenção a você e ao meio, e por fim, o grau dessa consciência que nós queremos obter. Então, fazer escolhas é algo importantíssimo e depende de todos esses elementos que nós temos trabalhado sobre a mente. E aqui que eu digo para vocês que em breve, talvez a partir dos nossos próximos podcasts e videocasts e artigos no blog, o nosso tema vai ser uma edição especial sobre escolhas e emoções. Eu espero que vocês gostem. Um abraço grande.